Oi gente, no vídeo de hoje eu converso com ela, que é terapeuta sistêmica, Suzana Batista. Suzana, eu tô muito feliz de ter você aqui de novo, pra gente falar de constelação familiar, que eu amo esse tema e todos os nossos seguidores também sempre pedem. E hoje, esse tema é bem legal, bem polêmico, a gente vai falar dos irmãos na constelação, né, Suzana? Isso. E como que funciona, Suzana? Cada um tem o seu lugar, o irmão mais velho, o irmão do meio, o irmão mais novo. Como que a gente entende os irmãos dentro da constelação? Bom, Bert Hellinger sempre fala, né, que só amar não basta, é preciso ter ordem. Então também em relação aos irmãos tem ordem, né? Ordem de chegada, é só ordem de chegada. O mais velho chegou primeiro, né? Depois o segundo, o terceiro, até o 10º, quantos forem. Mas tem uma ordem de chegada, sim. A constelação não fala, né? Mas muitos terapeutas, pedagogos, né? Eles falam da experiência de você ser um primogênito, por exemplo. É uma experiência nova, né? Na família, né? O casal vai virar uma família com a chegada do primogênito, né? Então ele carrega muita expectativa. Como é que vai ser essa criança, né? E por mais que a gente tenha lido sobre as coisas e até acompanhado alguém que a gente conhece... nada é igual a quando acontece mesmo, né? Isso aí é só da gente, né? Então, esse é um lugar um pouquinho diferente dos outros, porque o pai e a mãe vão estar aprendendo também, né? A como é que é estar no lugar de pai e mãe. Quando chegam os outros, eles não são menos importantes, eles só vêm depois, mas os pais também já estão um pouquinho mais relaxados, né? O Tarso Firácio, ele gosta de brincar, ele conta uma historinha, que é assim, se o filho mais velho engole uma moedinha, os pais saem desesperados para o pronto-socorro, né? Nossa. Meu Deus, e agora o que vai ser? Aí o médico faz um raio-x, ali não, tá tudo certo, a moedinha já desceu, então amanhã você aguarda, que na fraldinha a moedinha vai aparecer, né? Então, quando vem o segundo filho que engole a moedinha, então eles... observam a criança, né? Veem que a moedinha também desceu, que não está entaladinha, nada, que foi. Aí eles já esperam a fraldinha do dia seguinte com menos preocupação do que quando foi no primeiro, né? E o terceiro, então, eles já estão tão acostumados que o Tarso brinca que eles vão descontar da mesada deles essa moedinha. Então, eu acho que isso é o andar da família, né? Primeiro a novidade, como é que vai ser isso, e depois os pais já vão sabendo lidar com isso, né? Do ponto de vista dos filhos, o primeiro, ele recebeu dos pais, né? E quando chega o irmãozinho segundo, ele também já pode dar um pouquinho para esse segundo. Então o segundo vai receber, além de receber dos pais, vai receber um pouquinho do mais velho. E o que é esse receber? Você pode ver que o irmãozinho ensina o outro algumas coisas, né? A companhia para brincar. Então, isso não é coisa errada também, né? As artes e tudo mais. Não, isso é ser irmão, porque ser irmão, gente, é o laboratório social, né? É lá entre os irmãos que a gente vai aprender como é que a gente se comporta entre os iguais. Porque entre o papai e a mamãe é um comportamento, a gente sabe que tem umas regras ali para cumprir e tal. Mas entre iguais, como é que é? É com os irmãos que a gente aprende, né? E daí, depois dessa experiência, você vai para a escola também conviver com iguais. Você já leva essa experiência. Você vai para o trabalho, você também tem essa experiência, né? Então, de repente, se você é muito briguento lá em casa, tá lá você brigando no trabalho e não tá se apercebendo de onde vem, né? E, de repente, lá no trabalho, isso não vai caber muito. Você vai ter que olhar para isso. Mas está vindo lá da sua infância, de como é que foi aquele laboratório, né? Então a ordem também funciona entre os irmãos. E o Bert Hellinger observa assim, porque ele observa, né? Ele não inventa, então ele observa que nas famílias, como cada um que vem chegando depois vai recebendo dos pais e dos irmãos mais velhos alguma coisa, então o caçula, não importa se ele seja terceiro, 10º número, né? Ele recebeu mais no geral. Vem um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Então, o que ele observa? Que normalmente é esse mais novo que vai dar apoio para os pais, mais cuidado para os pais na velhice deles. Quase que como uma compensação desse a mais que ele recebeu.
né? E muda também a personalidade, Suzana, desses três, ou mais, né, do primeiro para os outros? Tem a ver também ou não? Então, tem uma imagem muito bonita que é assim, os irmãos estão todos no mesmo barco, né? Só que uns estão tomando sol lá em cima e outros estão na casa de máquina, né? E a gente pode imaginar ainda que no leme está o pai e a mãe, direcionando, né? Se o pai e a mãe precisarem se ausentar um pouquinho do leme, possivelmente eles vão chamar o irmão mais velho, ó, cuida aqui um pouquinho para mim, que eu preciso sair um pouquinho, né? Então tem uma função, né? Ser o mais velho é quase que ser uma ponte entre os pais e os irmãozinhos que vieram depois. Porque normalmente o mais velho, ele sente essa responsabilidade. Ele sente muita responsabilidade. Mesmo que inconsciente, ele assume sempre esse lado. Sim. E ele assume até uma posição de defesa, né? Então, quando chega o irmãozinho mais novo dele, o segundo, especialmente acho que o segundo, que é a primeira vez que ele vai se deparar com outro igual a ele, né? Ele quase que sente que ele tem que defender aquele lugar que era dele, porque antes era só ele, os pais, agora tem mais um, né? Então, ele defende. Ao passo que o segundo, ele vai ter que conquistar o lugar dele, né? Então, todos que vierem depois vão ter que conquistar um pouquinho em relação aos que já estão. E o mais velho vai ter que defender, porque era só ele, né? Então essa defesa parece que reverbera na vida dele como defesa de tudo. Da fé da família, das tradições, dos valores. Então ele fica nesse senso de responsabilidade mesmo, de ser um guardião daquilo que já existe. Enquanto que o mais novo parece que é o que quer conquistar tudo, né? O mais novo é o que está mais livre. Eu tenho muito essa sensação. Até eu vejo dentro da minha família, porque eu sou a mais nova, e parece que o mais velho ele tem esse senso de cuidado e a mais nova quer ajudar de alguma forma, mas vem com esse espírito de querer conquistar o mundo, sabe? Resolver tudo. Isso. E aí o Tarso Firassi também, continuando uns estudos lá do Karl Koenig, ele fez essas observações de como é mais ou menos estar no campo de um primeiro filho, de um segundo e de um terceiro, né? Claro que ele também vê sob o ponto de vista da função, né? Então, um primeiro filho, ele tem a função dentro de um sistema de trazer coisas para serem vistas. O que não foi visto nesse sistema ainda, que está precisando ser olhado, é esse primeiro filho que vai mostrar, né? Primeiro porque ele materializa a família, né? Então, torna-se uma família com ele. Ele já está mostrando, ó, daquele casal que era, hoje nós somos uma família. Então, ele materializa. Então, ele traz coisas para serem vistas. O segundo traz coisas para serem sentidas. Então, o que nessa família não pôde ser sentido? E que agora esse segundo, com o jeito dele, com as atitudes, com as sensações, o que ele vai trazer para ser sentido, né? E o terceiro, ele já vem num campo que não foi entendido ainda nessa família. Nossa, perfeito, né? Então, cada um tem uma função. E nenhuma função é melhor menos ou pior, ou mais, só é diferente, né? E muitos pedagogos falam, às vezes o motivo das brigas entre os irmãos é justamente isso, o temperamento. Porque um que funciona de um jeito, às vezes não entende o outro que funciona do outro, né? Mas é só diferente, não é maior nem pior, né? Então, talvez a possibilidade seria a gente vestir o sapatinho do outro um pouquinho e olhar ali da onde ele olha, né? Esse irmão que quer entender que ele precisa desmontar coisas, que ele precisa pesquisar a fundo, né? Como é que estar nesse lugar? Que é completamente novo, porque quando você vai pesquisar algo, você vai descobrir coisas que ainda não estavam reveladas, né? Ou não estavam tão acessíveis. Né? O que, de repente, para esse mais velho que está guardião do que já existe, pode ser muito complicado lidar com isso. E a partir, só pra gente finalizar, Suzana, a partir disso a gente sofre menos, né? Porque a gente entende o lugar do outro e também aprende com o outro. Sim, né, a gente aprende muito com o outro. São nossos irmãos que estão ali com a gente. Cada um tem o seu lugar. Legal falar sobre isso, de entender que existe mesmo uma hierarquia, né? Exatamente. E quando a gente chegar lá no trabalho, por exemplo, a gente pode deparar com alguém que é um irmão mais velho lá no sistema dele. Então você já pode olhar, olha, ele como meu irmão, ele olha o mundo desta janelinha, que é um pouco diferente da minha, mas que ela só é diferente. Então, como é que nós vamos fazer para que isso seja harmonioso, que a gente tenha uma boa convivência, né? Isso eu já aprendi lá em casa, observando meu irmãozinho. Ó, isso funciona com o meu irmão mais velho, mas não funciona tal coisa.
né? Então, Aí você já traz para sua realidade, né? Numa nova realidade, vai sabendo lidar com as situações também. E até, de repente, entre o casal, né? Quando a gente se casa e percebe que ele é o irmão mais velho ou mais novo, você também, dá esse choque, mas aí você já começa a entender como a cabeça da pessoa tá funcionando. Tá funcionando, né? E para quem não é nem primeiro, nem segundo e terceiro e ficou na expectativa, e eu que sou a quinta, sexta. Como eu fico nessa situação, né? Então o Tarso observou que isso é quase como uma valsa. A valsa tem 3 tempos, né? Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí o quarto volta aqui. Então, o quarto, quinto e o sexto. Então sempre gira em torno de 3. Sempre em 3. Tá? Então, talvez em famílias numerosas, você pode perceber que um primeiro filho, ele se relaciona bem com o quarto filho, porque eles estão vibrando ali no mesmo campo. É mais fácil para eles se entenderem, né? E tem uma coisa bastante importante para a gente também pontuar. Vai contar nessa ordem mesmo as crianças que não chegaram a completar a gestação. Tá? Ou crianças que morreram muito cedo, nasceu, viveu poucas horas e morreu. Então todas essas crianças contam nessa ordem, né? E a contagem a partir do pai, dos filhos do pai, né? Então se você de repente acha que não seria um primeiro aqui, mas parece que essa coisa aqui de trazerem coisas para serem vistas, de ser um guardião, tal, não está fazendo muito sentido para você? Não, de repente tem uma outra criança. Que você nem sabe. Isso. Né? E a gente, socialmente, para que o nosso pai e nossa mãe não sofram, a gente fica nesse papel. Né? Mas não é o nosso... a nossa verdadeira função. Gente, como um segundo. Isso, de repente você é um segundo, de repente você é um terceiro, né? Então é legal da gente observar, porque o que é importante de você estar no seu lugar também como irmão? É que é mais leve você estar no seu lugar. Sim, nossa, falou tudo. Né? Isso. A vida fica mais leve. Fica mais leve. Não precisa carregar esse peso que não é seu. Exatamente. Nosso objetivo é que a vida fique mais leve. Suzana, obrigada. Obrigada, Camila. Esse papo de irmãos gera mais vídeos, viu? Porque, nossa, é muito legal falar disso. Eu esclareci várias dúvidas, espero que você tenha gostado. Comenta sempre aqui embaixo o que você achou e não esquece de compartilhar esse vídeo no grupo da família, que lá tem muito irmão, todo mundo tem esse grupo, né? E é importante para vocês conhecerem mais, se conhecerem mais. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo.